Bom, mas a hora que você quiser começar, tô por conta Claro, aqui. Você que então manda. tá, tá bom. Então, eu acho que a gente pode começar você se apresentando um pouco, né? Saber sua Uhum. história. Tá ótimo. Tá bom. Então tá bom. Bem, primeiro agradecer novamente teu convite, né, Amanda? Eu não sei se você sabe que eu sou uma pessoa que, apesar das aparências, eu não gosto muito de fazer live. Sim, Então, você sabe imagino. disso, né? Não gosto porque, enfim, eu sempre acho que tem muitas pessoas bacanas para falarem e eu vou Ah, ocupar a noite das pessoas e elas poderiam estar fazendo alguma coisa melhor. Mas o convite foi feito por você, eu tenho muito carinho pelos seus irmãos. Eu falei, puxa, vai me dar muita alegria poder conversar com a Amanda, ainda mais sabendo que nós temos a leitura em comum, né, sim, com como uma certeza. paixão de nós duas. Então eu fiquei muito. Eu falei, essa live vai me dar muita alegria de falar, então eu vou aceitar sim o convite, acho que vai ser muito gostoso. Então, muito obrigada pelo seu convite. E obrigada também Grata pelas eu, pessoas que estão aqui. Oi? me sinto honrada de você ter aceitado. Ah, Grata imagina, eu. imagina, imagina, a honra é minha. E aí, obrigada também das pessoas que estão acessando aqui o perfil para poder assistir esse tema que você propôs sobre as longas horas de estudo, né, Amanda? E aí o que acontece é que, bom, você pediu para eu me apresentar, eu me chamo Maíra, eu sou aromaterapeuta, eu também sou professora, tradutora de formação acadêmica, eu sou linguista. E tem uma escola de aromaterapia aqui em Curitiba que se chama Casa Mai, que foi fundada em 2009, então já tem uma longa jornada tanto nas terapias integrativas quanto na aromaterapia. Eu também sou membro da Abraroma, que é a nossa Associação Brasileira de Uhum. Aromaterapia e Aromatologia, né? E nesse momento eu tenho a oportunidade de, junto com outros colegas, assumir a direção da Abraroma, né? Nesse mandato aí que vai até 2024. E aí, quando você propôs esse tema das longas horas de estudo, eu achei interessante, principalmente porque se você me acompanha, você sabe que eu vou falar 10% de hora e 90% de outra coisa, né? Sim, com certeza. Porque é sempre assim, né? A solução de algumas coisas nunca está na aromaterapia. Mas aí eu fiquei pensando como é que eu poderia contribuir. E eu sei que você estuda medicina, então eu imagino que esse tema deve te interessar pessoalmente, inclusive, né? Não apenas as pessoas que seguem o teu perfil, porque realmente a tua faculdade e até o período que você se preparou para entrar na faculdade deve ter demandado e demanda atualmente muitas horas de estudo, né? E com certeza que esse Sim, é um tema atualíssimo, porque em função da pandemia e em função, sobretudo, das faculdades ainda não terem voltado às aulas, então o estudo está online e parece que tudo que é no online é mais pesado, né? Então é uma reclamação constante das pessoas. Eu fico muito mais tempo trabalhando na frente do computador, eu fico muito mais tempo estudando e eu fico muito mais tempo tudo, sim. exceto as outras coisas que não seriam em frente da tela que a gente não faz, que seriam até importantes para a gente conseguir ficar bem na frente da tela. E aí, refletindo sobre essa pergunta que você me fez, eu acabei tendo que ver se esse assunto me tocava também. E aí falei, puxa, na verdade eu nunca parei para pensar, mas eu sou uma pessoa que estudo e sempre estudei muito. Mas estudar para Uhum. mim, diferente de para algumas outras pessoas, nunca foi um peso. Então, eu sempre tive facilidade para estudar e facilidade para estudar longas horas, sobretudo porque eu gosto de estudar. Então, Uhum. de repente, alguém precisar de dicas para estudar durante longas horas me fez parar para pensar porque que para mim isso nunca foi uma questão. Porque para mim Sim. uma questão é, por exemplo, ficar longas horas me exercitando numa academia. Sim. Esse para mim é que é o esforço. E não Sim. ficar longas horas estudando. Então eu comecei a Uhum. refletir sobre essa questão, e aí, já que você gosta de literatura, gosta de ler, vou pedir aqui para fazer uma pequena digressão para você, Com trazendo três certeza. livros de três autores para falar um pouco sobre o que eu acredito que seja estudar durante longas horas, né? Durante longas horas dessa atividade. Quando eu penso assim, por que há pessoas que têm facilidade para estudar, né, durante longas horas, e pessoas que têm muita dificuldade para passar esse tempo todo debruçado sobre livros e apostilas, essa coisa toda,
eu acabei imaginando que existem 3 fatores principais. O primeiro seria o temperamento, depois seria o local e depois seria o teu hábito de estudo. Então, é sobre isso que eu quero falar antes da gente propriamente falar sobre os óleos essenciais, né? Quando a gente está falando de temperamento, aí do latim a gente tem a palavra temperamentum, que é a mente sobre o tempo, né? Isso quer dizer temperamentum. Eu acabei me lembrando de um livro escrito pelo Stephen King, acho que você sabe quem que é, né? Aquele autor norte-americano, né? Tem vários best-sellers, depois alguns livros dele de terror foram colocados no cinema. E ele tem um livro que se chama A Arte de Escrever, que eu li alguns anos atrás. E aí, nesse livro, ele conta como foi fundamental para a carreira de escritor dele o fato de que ele tinha, eu acho que ele ainda é casado com a mesma esposa, mas de que ele tinha, na época que ele escreveu o livro, um casamento muito estável. E aí ele comentando, né, qual que é a sorte de você ter um casamento estável, porque vamos fazer o paralelo, né, um longo casamento e longas horas de estudo, né. Ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte, que 3 fatores fizeram com que ele tivesse um casamento muito longo com a sua esposa. O primeiro fator é por uma questão de que ambos têm os mesmos interesses, e no caso, a palavra escrita, né? Depois ele diz que a segunda questão é porque ambos são sexualmente compatíveis, né? Então essa é uma coisa importante para o longo casamento. E a terceira coisa que ele fala é que eu achei sensacional, que ele diz que eles são de temperamento monogâmico por natureza. Então isso é muito interessante, porque o que Stephen King está falando para a gente é que é o seguinte, olha, tem certas coisas que são importantes para você conseguir manter um longo casamento. Você tem que, né, ser compatível com a pessoa, inclusive na cama, tem que gostar das mesmas coisas que ela, mas não esqueça, um temperamento naturalmente monogâmico faz muita diferença. Então, quando eu estava pensando sobre essa questão de por que tem gente que fica longas horas estudando numa boa e outras não, eu me lembrei dessa frase do Stephen King e eu falei, puxa, eu também acho. Eu acho que parte da facilidade que pessoas têm para passar longas horas estudando tem a ver com esse temperamento, né? O fato de que você naturalmente já é inclinado a uma atividade que é mais reflexiva, meditativa, né? Contemplativa. E aí a gente diria, pensando nos temperamentos gregos, né, que talvez um pouco de bile negra seja meio adequado a alguém que passe longas horas estudando. Só que daí eu me lembrei de uma outra questão que é muito importante, porque, bom, privilegiada como somos todos nós, né, brancas, da classe média, aquela coisa toda, e pensando na dificuldade que as crianças, os adolescentes das classes menos favorecidas estão tendo nessa pandemia para estudar, porque moram numa casa com muitas pessoas, não têm o seu próprio quarto, eu me lembrei que, para mim, eu sempre tive o meu próprio quarto a partir de uma determinada idade. E aquele quarto sempre foi uma coisa que me facilitou estudar, porque, afinal de contas, eu tinha minha escrivaninha, eu tinha meu abajur, e aí eu pensei que esse segundo fator para a gente conseguir estudar durante longas horas é o locus, né? Que é o local aonde a gente se coloca. E aí, para trazer essa coisa da literatura, eu estou lendo um livro agora que se chama O Leitor como Metáfora, do Alberto Mangel, que é um escritor que eu sou apaixonada. Eu já assisti uma palestra dele aqui em Curitiba, ele é maravilhoso, todos os livros dele que vão aparecendo eu vou lendo. E aí, nesse livro é muito interessante porque ele diz que o leitor, e a leitura em si, ela pode ser explicada com 3 metáforas. A metáfora da viagem, é como se você ler, é você ler o livro do mundo, o livro da vida, a metáfora da torre e a outra metáfora que eu não me lembro, que eu parei ainda no capítulo da torre. E aí, quando ele fala sobre a torre, ele lembra a história daquele filósofo francês, o Michel de Montaigne, que o pai dele construiu dentro de uma torre o quarto dele e a biblioteca. De tal sorte que o Montaigne poderia, depois de se recolher para os seus aposentos, dar um pulinho na biblioteca, ler, voltar para o quarto, dormir, e ficava sempre naquele silêncio em volta, com seus mais de 1000 livros nas prateleiras, né, de formato arredondado nessa torre. Então, num local propício realmente para a atividade do estudo, gerando a obra maravilhosa que ele gerou.
E aí é muito interessante porque o Mangel fala o seguinte, né, que essa metáfora do filósofo na sua torre de marfim tem muito a ver realmente com essa coisa de que para você estudar, você precisa de um ambiente adequado. Porque, evidentemente, que um ambiente tumultuado é difícil de você conseguir se concentrar para estudar durante longas horas de estudo. Eu mesmo não consigo estudar quando tá bagunçado. Tem que arrumar tudo para depois conseguir estudar. Tá vendo? Então, já está confirmando aqui a minha tese. Então, ao lado do temperamento vem o locus. E aí eu pensei na outra questão que eu acho que é importante, porque o hábito faz o monge, né, Amanda? Então, assim, se nós já temos o temperamento para passar horas estudando, temos um ambiente adequado, o que nos torna bons estudantes? O hábito de estudar. E aí vem, então, o labor. E aí, para exemplificar a questão do labor, eu vou trazer, vou trazer o Michel Foucault, porque ele escreveu esse livro, que foi o último livro dele, que é considerado até um livro como se fosse o testamento dele, que é a transcrição das últimas aulas que ele deu no Collège de France, que é A Coragem da Verdade, que é um livro formidável, em que ele fala sobre a parrésia, né? Como sendo a coragem de você expor a verdade. Ele traz como que essa parrésia se desenvolveu nos gregos, né? Primeiro sobre a questão da democracia, depois a coragem de si mesmo, e até chega nos ascetas dos primeiros anos do cristianismo. E aí lá ele fala sobre Sócrates, e diz que Sócrates, quando ele foi então consultar o oráculo de Delfos, perguntando qual que então era a sua missão, ele teria recebido então a mensagem, né, de que ele deveria ser o mais sábio dos homens e que ele era o mais sábio dos homens. E aí Sócrates, por conta de ter recebido esse oráculo, ele acabou se dedicando à tarefa da filosofia, né, a tarefa da indagação, do questionamento, porque em determinado momento ele se tocou o seguinte: bom, se eu sou o mais sábio dos homens, eu nunca posso achar que eu sei. Então, por conta disso, eu sempre estarei buscando o saber, né? Buscando entender a vida, entender quem eu sou. E até para honrar essa missão minha, que terá que ser um hábito nessa investigação, então se formula, né, aquela máxima: conhece-te a ti mesmo. E aí, pelo hábito, ele se transformou, né, na própria encarnação da filosofia, né? Que você fala de Sócrates, fala filosofia, você está falando das duas coisas. Da Gênesis. Portanto, quando eu penso de como você pode se dedicar durante longas horas ao estudo, eu penso que realmente exista essa tríade. Certamente você precisa ter o hábito de estudar. Certamente você precisa de um ambiente adequado ou o melhor que você conseguir ter. Mas a ajuda do temperamento, eu tenho a impressão de que dá uma forcinha. Dá. Né? Eu tenho até um livro aqui que eu li, que você falou dos temperamentos, esse daqui do Cláudio Galeno, e eu lembrei que ele fala bastante do melancólico e do fleumático, né? Que eles têm essa inclinação mais forte para concentração, para foco, porque eles são não são tão expansivos quanto o colérico e o sanguíneo. Então, faz sentido totalmente. Faz sentido, exatamente, faz sentido, né? Então, realmente eu penso assim, que quando você já tem um certo temperamento, né, mais dado à reflexão, à introspecção, isso facilita você na vida adulta. Por outro lado, evidentemente que a dificuldade de você estudar longas horas tem um impacto muito grande se isso não foi treinado na infância. Né? A gente aprender novos hábitos depois de velho é muito difícil, né? E em determinadas idades é praticamente impossível. Né? Praticamente impossível. E aí, tem um livro que eu li, acho que talvez tenha sido no ano retrasado, de uma linguista chamada Marianne Wolff, que se chama O Cérebro no Mundo Digital. E esse livro me chamou muita atenção porque ele foi traduzido por um dos professores de linguística que eu tive na Unicamp, que é o Rodolfo Hilari, com a filha dele. E eu me lembro que ele falava da filha dele, a filha dele era pequenininha, e agora a mulher está traduzindo o livro com o pai. E a Marianne Wolff, ela é uma linguista e também uma cientista, né, que se debruçou principalmente sobre o letramento, as disfunções da linguagem. E aí esse livro ela fala sobre o seguinte:
será que neste mundo de hoje, esse mundo digital, nós continuaremos sendo leitores? E não leitores assim, porque todos nós lemos, mas leitores na acepção máxima da palavra, que somos aquelas pessoas capazes de, diante de um texto, seguir com esse texto do começo ao fim, sem nos desviarmos desse texto e conseguimos colocar esse texto depois até dentro da gente, de maneira que a gente seja capaz de explicar esse texto que a gente acabou de ler. Por que ela fala isso? Porque ela diz o seguinte, até uma pergunta que você tinha me feito lá no briefing da live. Quando a gente olha para como as informações chegam a nós hoje em dia, principalmente mediadas pelas redes sociais, a gente percebe que quando a gente exercita o nosso hábito de leitura nas 12 horas, sei lá, que a gente está de olho aberto, 12, 14 horas que a gente está de olho aberto durante o dia, a gente está quase sempre fazendo o que a Marianne Wolff chama de leitura espasmódica. Sabe espasmódica? De espasmo, de cólica? Né? De espasmo. Então ela diz de espasmo, rapidinho, porque você dá uma lidinha aqui, daqui a pouco dá uma lidinha aqui, dá uma lidinha aqui. Já dispersa, já vai outro. Exatamente. E ela fala que isso, essa é a teoria que ela explica no livro dela, né, de acordo com as pesquisas dela, tal. Ela é uma pesquisadora muito robusta, né? Ela diz que ela desconfia que isso pode desabituar o nosso cérebro, que aprendeu a ler num suporte de papel um livro com determinada quantidade de página, a manter esse tipo de leitura. Então, ela não é que ela chega a dizer que existe uma leitura que é pior e uma leitura que é melhor. Ela apenas constata, porque ela não está fazendo lá apologia da leitura em papel, né? Ela simplesmente constata, nós podemos perder o hábito de lermos profundamente, de fazer uma leitura que ela chama da leitura imersiva. E por que eu estou trazendo isso? Porque para você passar longas horas estudando, ou você tem o hábito da leitura imersiva ou você não estuda. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria passar, né? Como que você consegue ler, estudar, que estudar é ler, né? Como que você consegue estudar durante longas horas? Em primeiro lugar, parando de fazer essa leitura espasmódica, que é uma leitura viciante, nós sabemos que é viciante por conta de toda a questão de dopamina, aquelas porcaria toda, né? Exatamente, né? Então, né, essa antecipação do prazer, da leitura, da descoberta, do like, da curtida, enfim, essa coisa toda. Então, essa é uma questão bem importante. E a outra questão importante que eu penso para a gente conseguir passar longas horas estudando é entender que nós somos uma espécie de bateria. E essa é uma metáfora que eu uso muito com os meus interagentes. Porque hoje em dia, qual que é a questão, né, Amanda? Todo mundo tem TDAH ou tem vontade de ter TDAH, porque daí tem desculpa, né, para uma certa dificuldade de se concentrar. Não estou aqui, evidentemente, querendo desmerecer o diagnóstico correto de TDAH, longe de mim querer fazer isso, né? Mas o que eu estou dizendo hoje é que você tem um diagnóstico que eventualmente é até desejado pelas pessoas, que acaba mascarando uma situação que seria relativamente simples de resolver, que é a constante excitação dos nossos sentidos pelas mídias e pelas redes sociais. E isso, inclusive, é uma coisa que a Marianne Wolff fala nesse livro dela, que se chama O Cérebro Digital. Então, o que ocorre é que nós somos uma bateria. E essa bateria, imagina que nós somos, então, a bateria de um telefone celular. Se você tá na pilha, como a gente diz, né? Então, você acorda de manhã, já está no telefone celular, e você está postando, você está trabalhando, está falando, fazendo reunião, e aí está tomando teu café em pé, que não sei o quê. Chega uma hora que a bateria abaixa. E aí você vai ficar com aquela bateria residual. Não é assim que o seu celular funciona? Qual é a primeira coisa que o celular faz quando ele chega? Por exemplo, eu tenho um iPhone, né? Quando chega em 20%, modo de economia de bateria. E aí, o que acontece com o modo de economia de bateria? As coisas começam a não funcionar tão bem, não é? Porque daí suspende a atualização em segundo plano, não é assim? Então, tem várias coisas. A luz piora. Então, tem várias coisas que vão acontecendo com o celular quando ele entra em modo de economia de bateria. E isso acontece com a gente também. Quando a gente gasta a nossa bateria muito rápido,
chega um momento que a gente entra também, nós também, em sistema de economia de bateria. E aí acabou-se a nossa concentração, acabou-se o nosso estudo, e só tem uma maneira da gente resolver essa baixa de energia. Qual que é? Vamos ver se você sabe qual que é. Dormindo. Dormindo seria maravilhoso, mas não é assim E que as pessoas os óleos essenciais auxiliam? Também não é. Também não é, Amanda. Então, Isso aqui não sei. É pegadinha, tô brincando com você. Quando as pessoas estão com baixa, quando o celular está com baixa de energia, a gente não pega aquela power bank e coloca nele? Reiniciar Não, o mas a gente celular. não pega aquela power bank e coloca no celular? A gente não faz Power isso? bank. Para dar aquela carga rapidinha para o celular aguentar até o final do dia? Sim, sim, sim. Sabe o que é o power bank que a gente faz? Nós, humanos, quando a nossa bateria cai, via de regra é meter açúcar para dentro. Meter comida para dentro, né? Meter comida é a nossa power bank. Então, meter açúcar, meter comida para dentro, meter cafeína para dentro e essas tranqueiradas todas. Então, a gente, enquanto bateria de celular, a gente acaba entrando nesse modo de economia de bateria, só que como nós não nos permitimos, de fato, diminuir o nosso funcionamento, a gente vem com a nossa power bank, acho que chama power bank, né? Power bank, né? Eu não sei. Acho que é, né? Mas você sabe qual que é, né? Aquelas coisas que você carrega na tomada e depois você enfia no celular quando tá acabando a bateria, você não tem tomada perto. É aquele negócio lá. A gente acaba fazendo isso com a gente mesmo para a gente aguentar durante mais um pouquinho. Agora, o que seria sensato a gente fazer? Então, imagina, tô nessa metáfora, Amanda? Nós somos uma bateria celular. O que seria sensato a gente fazer? Dosar o uso dessa bateria ao longo do dia, para que a gente conseguisse chegar no final da noite sem já estar entrando no modo de economia de energia. E uma coisa importante é para economizar a nossa bateria, não é colocar o nosso celular no modo avião, não economiza pra caramba? E o que é o nosso modo avião de nós, humanos, bateria? Sabe o que é? Desliga o mental e ativa o quê? O físico. Então, uma das coisas que é importante para você conseguir manter o seu pique de estudar durante longas horas é você fazer atividade física. Não existe você render mentalmente se você não for em algum momento do seu dia para o físico. Me lembro uma vez eu estava vendo uma entrevista do Drauzio Varela e ele é o cara que faz maratona, né? Não sei se você sabe, né? Que ele é maratonista, né? Ele tem um livro, Correr. Ele tem, eu não conheço. Eu vi essa entrevista, foi muito en passant, porque ele não é realmente uma pessoa que eu acabo tendo a oportunidade de conhecer. Mas aí essa entrevista me chamou muita atenção, porque ele dizia o seguinte, né? Olha, é claro que eu não gosto de correr, é claro que eu tenho preguiça de acordar às 5 horas da manhã e fazer corrida, mas eu faço isso para eu poder passar as outras 8 horas sentado atendendo, né? Ou trabalhando na frente do computador. E isso faz total sentido. Bom, aí vem uma nota meio biográfica, sabe, Amanda? Eu sou casada com um cara que é o atleta amador. Então, assim, eu morro de inveja dele. Então, ele é aquela pessoa que, tipo assim, 5h45 cai na piscina, nada não sei quantos km lá na linguagem dele, chega em casa às 7 horas, sabe aquela coisa assim? E aquela pessoa que fica mal-humorada quando não faz exercício. Então, esse é meu marido. É aquela pessoa que, por exemplo, assim, nadou, sei lá, 5 quilômetros na piscina e vou dar uma corridinha. Entendeu? E durante muito. E eu sempre fui uma pessoa preguiçosa, apesar de eu sempre ter sido uma pessoa esforçada para não ficar parada. E ele sempre mexeu muito o saco, porque ele vê que quando eu sento a bunda no computador, eu só levando depois que eu termino de fazer o que eu tenho que fazer, ele fala assim: você tem que oscilar, Maíra, porque você fica muito tempo no computador, por isso que você fica cansada, você tem que ir para o físico, aquela coisa toda. Depois de. Eu tô casada, nós estamos juntos já tem mais de 30 anos. Depois de 30 anos ele mexendo o saco nisso, eu realmente aprendi. Que eu deveria oscilar. Que eu deveria oscilar. Então, efetivamente, eu não tenho temperamento de me exercitar, mas eu tive que aprender o valor da atividade física para sustentar a minha bateria, que é fundamentalmente mental. Porque eu sou uma pessoa que realmente trabalho mais com a mente do que com o corpo. E o pior, eu gosto, né? Então, eu aprendi realmente o valor que tem de você sair para o físico para você render melhor no seu mental.
Então, eu não acredito em nenhuma solução mágica para você conseguir ficar durante longas horas estudando se você não levantar a bunda da cadeira e for fazer exercício. Eu acho que tudo começa pelo exercício. Então, assim, eu sei que é muito difícil a gente se exercitar. Eu até fiz um acrônimo aqui com uma brincadeirinha, né? Porque o pessoal tem o TDAH, né? Que é transtorno do déficit de atenção, não tem? Então, eu inventei um outro, que é o que eu tenho. Quer ver como é que chama? TDEC. É o transtorno do déficit de engajamento corporal. É o que eu tenho. Um dia isso aqui vai ser diagnosticado também, porque é uma verdadeira epidemia e os médicos estão tudo ignorando, porque tem gente que tem transtorno do déficit de engajamento corporal. Eu tenho uma dificuldade terrível de fazer atividade física e talvez eu descobri que o meu cérebro precisa ter uns ajustes com psicofármacos para que eu consiga fazer atividade física sem ser tão sofrido. Porque não tem aquela coisa que quem tem TDAH precisa estudar 2 vezes para poder aprender? Eu preciso me exercitar 3 para conseguir um pouquinho. Porque eu tenho esse TDEC, transtorno do déficit de engajamento corporal. Mas então eu aprendi realmente o valor da atividade física para poder manter essa bateria nossa alta. E aí, o que acontece, né? Nessa pandemia, ferrou tudo, essas questões de fazer exercício, né? Mas, de qualquer maneira, você tem que tentar. E aí, mas eu não consigo ir pro parque como eu ia antes, que eu fazia caminhadas longas todos os dias no parque, né? Caminhada bem forte. Correr, esquece. Correr, na minha idade, como eu falei, isso eu não vou aprender na minha idade, mas... tem que começar com um caminhado. Correr direto. Eu não gosto de correr, não. Lembra que eu tenho TDC, cara. Sim, não, para quem quer se aventurar, começa caminhando. Tem que começar, exatamente. A articulação então, agradece. A articulação agradece. Então eu descobri que ao lado, bom, eu desço na academia do meu prédio e faço aquele elíptico, né? Aquele negócio, adoro aquele negócio. Então, adoro, né? Adoro. Eu adoro ler, mas enfim. Mas aí tem um ser de luz que ilumina as minhas sessões de elíptico, que se chama Luiz Felipe Pondé. Por ele eu faço elíptico, fico 1 hora fazendo, até esqueço que eu vou fazer exercício. Eu ouço aula também fazendo exercício. Eu fico vendo todos os vídeos do Pondé, todos. Bom, e aí o que acontece é o seguinte... eu percebi que nessa pandemia realmente está uma dificuldade para as pessoas de se exercitarem, né? Então, ok, se você conseguir fazer meia hora, 40 minutos, conseguiu fazer 1 hora, maravilha. Mas não dá para a gente ter aquela mesma intensidade de academia, né? Ou de um treino realmente mais puxado que a gente tinha, pelo menos para as pessoas que estão, por enquanto, ainda fazendo uma espécie de isolamento social e estão evitando a academia. Então, o mínimo que você já faz é importante. E aí, o que aconteceu? Né? Eu tenho o meu escritório da Casa Mai, que fica na galeria comercial embaixo do prédio onde eu moro. E eu não apareço mais lá, eu só vou lá para limpar o chão e dar descarga. Porque eu descobri que se eu trabalho em casa, eu consigo levantar mais vezes da cadeira. Porque daí eu tenho que fazer o almoço, aí daqui a pouco eu tô vendo a roupa que tá na lavanderia, daqui a pouco eu tô estendendo roupa, aí daqui a pouco eu tô arrumando uma louça, daqui a pouco eu tô lá, tô dobrando uma roupa. Então, essas pequenas atividades que são manuais, junto com a atividade física que eu faço, tento fazer pelo menos todos os dias, permite que eu fique 10 horas na frente do computador estudando, né? Agora, o que acontece, né, Amanda? Eu tô com quase 48 anos. Quando eu tinha 30, eu ficava 10 horas no computador e não sentia dor nas costas, não sentia dor no pescoço, não sentia fadiga muscular e nem peso nas pernas. Com 48 anos, você não fica mais 10 horas no computador impunemente. O corpo começa a gritar. Então, não dá mais para ficar longas horas estudando como eu fazia com 30 anos. Então, quer dizer, nem o temperamento salva se você não tiver um condicionamento físico para ficar 10 horas estudando. Então, realmente, o condicionamento físico é uma coisa vital para quem quer passar longas horas estudando. Daí, né, mens sana in corpore sano. Isso aí é fundamental. Muito bem. Então, fundamental. Então, considerando isso, eu acho que o segredo, não é o segredo que eu não acredito em mágica, eu realmente acredito que estudar longas horas é um esforço considerável para muitas pessoas e é um hábito que você adquire. Dito isso, o que eu quero dizer? O segredo, ele vem do equilíbrio, né?
Então, você precisa realmente encaixar pausas na sua rotina de estudo, principalmente para que você oscile para o físico e não oscile para o mental. Então, o que eu quero dizer com isso? Você está estudando alguma coisa, você não vai oscilar assistindo um vídeo no YouTube. Você não vai oscilar mexendo em rede social. Isso aí não é oscilar, isso aí é continuar na tela. Então, você tem que fazer uma coisa manual. A menos, claro, que você vai, então, para uma academia, você está suando, aí você está ouvindo lá, eventualmente você vê, mas aí é diferente, né? O negócio está... Mas você não está engajado emocionalmente com aquele conteúdo que você está vendo, como acontece quando a gente está, de fato, engajado emocionalmente nas redes sociais. Então, essas pausas, elas são fundamentais. E a outra questão é que você precisa usar os estimulantes com muita sabedoria. Porque você pega, por exemplo, a cafeína. A cafeína, ela tem 6 horas de absorção no teu organismo, sabe? Então, imagina que você fica, acho que o tempo de meia-vida, qualquer coisa assim, é 6 horas. Então, imagina o tempo louco que você fica com essa porcaria desse estimulante no teu organismo, e a hora que cai, cai assim. Então, quer dizer, por que você não coloca outras coisas que te deem um gás para você estudar e realmente, quando se apresentar uma questão importante, aí você lança a mão, talvez, uma quantidade maior de cafeína ou, sei lá, qualquer outra coisa que seja só energética, que você só fica usando. Eu não uso nada disso, eu tomo chá, né? E chá tem cafeína, né? Mas, assim, a cafeína do chá, ela é absorvida mais lentamente por conta da L-teanina, né? Mas, de qualquer maneira, tem cafeína. Então, eu uso cafeína, né? Diariamente, na forma de chá. Você ia comentar alguma coisa? Só um parênteses bem rápido. Quem bebe café, é muito bom beber um chá de camomila junto. Porque auxilia nessa degradação da própria cafeína. Da própria cafeína, né? Isso. Já tira uma... já coloca uma coisa com a outra. Faz sentido. E aí, a outra questão, realmente, eu acho que é a alimentação. Né? Então, claro que uma alimentação balanceada vai favorecer um melhor rendimento dos estudos, não há a menor sombra de dúvida que isso aconteça. Né? Basta você querer ver se você rende melhor comendo uma feijoada ou comendo, sei lá, uma saladinha com uma proteína, alguma coisa assim, né? Então, isso é importante. E respeitar o próprio corpo, né, Amanda? A gente precisa respeitar o próprio corpo, e isso é uma coisa que nós desaprendemos. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando a Giovanna Antonelli estava no auge fazendo aquela novela, que ela era uma delegada de polícia, você devia estar mamando no peito ainda da sua mãe, né, Amanda, nessa novela. Sei qual que... Nem eu sei qual é essa novela, mas eu lembro que ela fazia muito sucesso. A Giovanna Antonelli, você sabe quem que é essa atriz, né? Sei, essa sei. Minha avó já... Ela tem um sorriso bonito assim, que nem o seu, inclusive. E aí, então, ela estava bombando nessa novela, ela fazia uma delegada e ela era uma mulher, assim, super ativa, né? Porque ela tinha a vida social dela, a vida na delegacia de polícia, aí tinha a vida amorosa, aquela superwoman, né? E aí eu me lembro que eu passava na Globo, nessa época da novela da Giovanna Antonella, uma propaganda daquele, não sei o que, aquele medicamento para gripe que chama Coristina. Já ouviu falar desse medicamento? Não sei o que, Coristina. É qualquer coisa assim. O povo que está vendo pode ajudar a gente a lembrar o nome do medicamento. É L-Coristina, N-Coristina, qualquer coisa assim. E aí, como é que era a propaganda? Aparecia ela, assim, aí na personagem dela mesma, né? E ela, sabe aquela filmagem em que a câmera vai acompanhando a pessoa que vai andando? Aí, à medida que ela ia andando, ia acontecendo várias cenas, ia mudando a paisagem, várias cenas do dia dela. Então, ela aparecia da academia de ginástica, daqui a pouco ela já estava no escritório, aparecia uma secretária, dava alguma coisa para ela estudar, para ela assinar, daqui a pouco ela já estava no papel de não sei o quê, e ela dizia assim para a câmera: você sabe, a minha vida é muito agitada, eu não posso ficar doente, eu não posso, qualquer coisa assim, me dar o luxo de ficar doente, então, ao menor sinal de gripe, eu tomo a tal da Coristina D, que o pessoal está falando assim, está falando aí. E aí, quando eu vi aquela propaganda, eu falei: a que ponto nós chegamos, né? Ao ponto em que, mesmo o nosso corpo entrando, dando sinais para a gente de que a bateria acabou, nós tomamos o medicamento porque nós não podemos ficar gripados. E isso, para mim,
eu aprendi essa lição de uma maneira muito linda, logo no início do meu aprendizado como professora de yoga, porque eu trabalhava no marketing, que tem uma louca, tipo, não tinha final de semana, porque eu trabalhava na área de promoção e eventos, e aí, do dia para a noite, eu virei professora de yoga, mudei para Londrina, né, fui ter filho, toda zen, aquela coisa. E o que acontece quando a gente para, a gente fica gripado. E aí eu peguei uma baita de uma gripe, e aí, preocupada, porque tinha que pagar as contas da escola de yoga, afinal a gente tinha tido uma perda financeira muito grande por ter abandonado, eu e meu marido naquela época, as nossas carreiras executivas. E aí a minha mestre de yoga, ela falou assim para mim: Maíra, abençoe essa gripe em vez de ficar reclamando, porque teu corpo estava precisando que você parasse. E isso me marcou muito, porque é de fato. Então, veja assim, Coristina D, você não pode parar. E é isso é que nós desaprendemos hoje em dia. Então, às vezes você está lá na frente debruçado sobre os livros, na frente do computador, e você já está com um pouco de dor de cabeça, já está com tensão muscular, está apertando a boca, está com vários desconfortos, e você faz o quê? Dá-lhe açúcar, dá-lhe café e dá-lhe óleo essencial para aguentar mais. E aí nós podemos entrar aqui na história do óleo essencial. A pergunta que óleo essencial eu uso para estudar é uma pergunta que eu escuto há 20 anos, né? E o que eu diria para você? Use qualquer um. Sabe por quê? Porque se você continuar usando os óleos essenciais da mesma maneira como você continua ingerindo açúcar, ingerindo carboidrato ou tomando café, não vai adiantar para porcaria nenhuma. Os óleos essenciais não vão fazer mágica para uma pessoa que precisa estudar, da mesma maneira que os óleos essenciais não conseguem fazer mágica para alguma pessoa que efetivamente tem uma questão mais fisiológica em relação à concentração, como, por exemplo, num diagnóstico de TDAH. Não vai fazer milagre. Agora, os óleos essenciais, eles podem fazer uma coisa formidável para quem precisa passar longas horas estudando, que é ter pequenas pausas durante essas longas horas para fazer a sua inalação de aromaterapia. E aí, nesse sentido, eu faço um paralelo que é igual a sono, né, Amanda? Porque é outra coisa que sempre pedem pra gente, que é óleo essencial que eu uso para dormir. Eu falo o seguinte: nenhum. Que tal você cuidar do seu dia a dia para você conseguir chegar à noite e aí, de fato, dormir? As pessoas ficam meio bravas comigo, né, Amanda? Porque comigo a aromaterapia não é pó de pirlim-pim-pim, né? Então, eu falo o seguinte, mas, Maíra, se eu pingar uma lavanda na cama, será que eu não vou dormir? Tem grande chance de que vá, principalmente se for a primeira vez, segunda, terceira, se você for iniciante. Depois de um tempo, não vai fazer mais efeito. É muito raro continuar fazendo efeito, porque a nossa mente, o nosso corpo, eles são tão filhos da mãe que eles dão nó até em lavanda. Ainda então, mais se for um processo crônico de... Ainda mais se for um processo crônico. Então, vale muito mais a pena você convidar essa lavanda para te ajudar durante o dia do que apenas ficar pedindo socorro para ela na hora que você já enfiou a cabeça no sono, a cabeça no travesseiro, com aquele teu dia horroroso que você teve. Você quer que a pobre da lavanda apague as outras 12 horas anteriores nojentas, que você não fez nada pelo teu sono e que resolva a tua vida em 5, 10, 2 minutinhos que você fica inalando ela? Difícil, é a mesma coisa de beber um chá de camomila antes de dormir. O chá não adianta antes de dormir. E ainda vai dar vontade de fazer xixi, né, Amanda? E ainda você vai acordar à noite para ir ao banheiro ainda, vai te prejudicar. Exatamente. Você tem que começar à tarde. À tarde exatamente. Você já começa. Então, eu acredito que é muito mais interessante você convidar os óleos essenciais para te ajudar nessas pequenas pausas para você não esgotar a tua bateria rapidamente, do que você achar que lascando o pau lá no alecrim cânforo, no alecrim cineol, você vai conseguir estudar. O que para mim ainda é uma coisa meio esquisita, porque eu sei que normalmente as pessoas falam, foco. Foco, vamos trabalhar com eucalipto, vamos trabalhar com hortelã, vamos trabalhar com limão, vamos trabalhar com alecrim, né? São os óleos gelados. De fato, sim, né? Os óleos gelados, eu brinco que eles são o que eu chamo de ar-condicionado terapia, da aromaterapia, né? Porque qual que é a imagem, Amanda? Você saiu do seu trabalho, aí você vai ter que ir almoçar naquele quilo perto do teu escritório. Aí tá aquele calor do cão e você vai se arrastar
arrastando para aquele quilo. Na hora que você volta, você está se arrastando de calor, você não rende nada no escritório. Agora, imagina quando você vai andar e você tem a sorte de ter um shopping do lado do teu trabalho. Aí, a hora que abre aquela porta, que vem aquele jato de ar frio, você fala assim, gente, agora eu estou até com vontade de gastar. Não é assim? Por quê? Porque é aquele golpe de ar fresco, né, que parece que te dá até um ânimo. Então, é isso que eu acho que os óleos gelados fazem quando a gente está meio cansadão, assim, né? Principalmente a hortelã, que é fantástica, quando a cabeça está muito pesada, cansada. É fantástica a hortelã para isso. São aquele golpe de ar-condicionado que você dá na sua mente. A questão é que o nosso corpo se acostuma, inclusive, com a temperatura do shopping center. Daqui a pouco você está sentindo calor dentro do shopping center. E o problema é que não dá para você ficar o tempo todo no shopping center com ar-condicionado. Então, na verdade, mesmo porque o efeito do ar-condicionado vai te ressecando, não é? E o fato de te ressecar, resseca a mucosa, você para a respirar pior, você começa a respirar pior, resseca a região da garganta, você começa a respirar pior, aí parou de respirar bem, parou o foco no estudo, acabou, lascou-se tudo, né? Então, eu não acredito que recorrer apenas aos óleos essenciais gelados seja uma boa dica para você aguentar longas horas de estudo, né? Na verdade, eu tenho a impressão de que, bom, em primeiro lugar, que óleo usar? Aquele que você gosta. Isso sem sombra de dúvida. Você pode ter a maior pesquisa científica do mundo dizendo que tal óleo resolve o pá. Se você não gosta, joga a pesquisa, amassa, joga na lata de lixo, que ela não serviu para porcaria nenhuma. E, por outro lado, você pode dizer o seguinte, né? Tal óleo essencial nunca que vai fazer esse efeito relaxante, que não sei o quê. Aí você ama esse óleo, relaxa com ele, você pega a pesquisa, joga na lata de lixo e pronto. Porque é assim que funciona o nosso olfato, né? O olfato, ele é muito refratário à pesquisa científica. Ele é bem anárquico, bem rebelde, né? Porque ele funciona por métodos que ainda não estão muito mapeados. Então, eu penso que, assim, quando a gente está falando sobre recarregar a bateria para aguentar essas longas horas de estudo, eu não olho para os gelados como sendo os melhores óleos. Eu acho que é muito mais interessante você utilizar as coníferas de folhas. Então, estou falando do que, Amanda? Junípero, pinheiro, o pinheiro e todos os pinheiros da face da terra. Estou falando dos abetos, né, os coníferas de folha. Estou falando dos spruces. Estou falando dos ciprestes, né? Então, estou falando essa turma, assim, né? Eu acredito muito mais neles para você conseguir sustentar, né, o teu bem-estar enquanto você está estudando, do que propriamente nos óleos gelados. Claro que dá para você fazer uma misturinha. Mesmo porque, se a gente for falar desde as pesquisas do banho de floresta lá do Japão, até outras pesquisas que foram mostrando como que a fadiga ocular diminui pela inalação desses óleos que são ricos em acetato de bornila, que são as coníferas de folha, corrobora o fato de que esses óleos realmente eles são muito importantes para promover esse nosso relaxamento, com um plus, porque eles não são sedativos. Então, nos labirintos de ratinho, que eles ficam mandando os ratinhos andar de um labirinto para o outro, aquela coisa toda, os ratinhos não perdem o movimento, eles não ficam lesados. Eles ficam tranquilos, mas eles não ficam lesados. Então, a gente não fica lesada inalando esses óleos essenciais. Então, eu penso que realmente as coníferas de folhas, de você tá estudando... Bom, primeiro que é o seguinte, né? Se coloca um reloginho, que esse reloginho que eu tenho aqui, ele é ótimo, aquele reloginho da Xiaomi, ele dá uma hora que você está sentado, ele faz assim. Aí tem dia que eu tô, desculpa a palavra, eu tô puta com o reloginho, porque ele fica me avisando, eu arranco ele e falo assim, você não vai me encher o saco, hoje eu vou ficar sem reloginho, hoje eu vou esperar 2 horas. Esse daqui ficava pitando, eu uso um também. Ele tava pitando, porque eu tenho hora de pomodoro, de estudo, aí eu tirei e coloquei em outro lugar. Aí você faz o pomodoro? O meu filho me contou essa história do pomodoro, mas comigo nunca resolveu, mas eu conheço a história do pomodoro. Então, eu acho que todas essas estratégias estão à disposição das pessoas. Eu acho que todo mundo tem que achar aquilo que adequa, mas eu confio muito na questão de pausas. Tem que fazer pausa. Então, é o seguinte, tá 1 hora, levanta, dá uma esticada, né? Se torce na cadeira, levanta para tomar uma água, não deixa a água do lado do computador.
Pior erro que a gente faz é deixar a água do lado do computador se você não tem a disciplina de ficar levantando a cada hora. Se você é uma pessoa que bebe água e também levanta a cada hora, ok. Mas se a água está aqui, aí é que você não vai levantar. Agora, se você tiver que pegar água lá na geladeira, aí você vai ser obrigado a pegar, né? Então, a gente tem que até que fazer essas estratégias também. Mas isso é de acordo com o freguês, né, Amanda? Então, você vai parar em determinados momentos para se esticar, dar uma volta, né? Aqueles exercícios laborais de pescoço e tal, e aproveita e dá uma cheiradinha no teu óleo essencial, né? Pega, pinga o teu aberto lindo, maravilhoso, o teu pinheiro, seja lá o que for, pinga no lencinho de papel, faz umas respirações profundas, e aí depois, se você quiser, você cata o papel e coloca o lencinho de papel e coloca assim na gola na gola da roupa, assim, pra você ficar cheirando mais uns 10, 15 minutos. Deu 10, 15 minutos, voa para longe com esse óleo essencial. Não tem que ficar inalando óleo essencial durante 3, 4 horas. Mesmo porque se daqui a pouco o teu olfato está habituado, aí você vai precisar de muito mais óleo essencial para continuar tendo a mesma percepção olfativa. Outros óleos que eu acho que proporcionam essa estabilidade nessas pausas são as madeiras. E nesse ponto eu sou fanzoca. Nossa, eu também. E eu nem vou dizer para você que é vetiver, porque o vetiver, o vetiver, eu gosto do vetiver, eu acho o vetiver, eu acho maravilhoso o vetiver, mas o vetiver para mim ele é sensual demais para me deixar quieta. Então eu prefiro realmente uma madeira como ele for, né? Eu prefiro um cedro Atlas, um cedro Himalaia, até o cedro Virgínia, eu não gosto muito, mas cedro Virgínia que seja. Ou sândalo, que é divino, maravilhoso. Nossa, então, maravilhoso. Amo são sândalo. Bons olhos, eu também. Principalmente o álbum, né? Aquele que está bem com risco de extinção, é bem esse que eu amo. Então, eu acho que esses óleos, as coníferas de folha e essas madeiras, de fato, óleo de madeira, não vetiver, não folha com cheiro de madeira, raiz com cheiro de madeira, madeira mesmo. Eu acho que são bons aliados para esses estudos, mas sempre desse jeito que eu comentei. Sai da porcaria do livro, sai da porcaria do computador e vai cheirar o óleo de caso pensado, né? De corpo presente, como eu falo. Aí você precisa de um boost. Aí sim você pode entrar com esses geladinhos que são a carne de vaca para manter o foco, essa coisa toda, né? Agora, foco se mantém com descanso. Ninguém consegue manter foco se estiver cansado, porque daí você fica com sono. E uma outra coisa que é interessante do foco é aquele conceito do flow. Você já ouviu falar, né, Amanda, do flow? Sim. O conceito do flow? Sim. Quando você entra em estado de flow, de fluxo, né? O que significa isso? Que você está com o hiperfoco, porque o que você está fazendo tem um grau de dificuldade de estímulo que não é nem muito forte, nem muito facilzinho demais. Então, você se sente estimulado e entretido, e por isso é que você consegue ficar longas horas se dedicando àquela atividade. Então, esses momentos de flow, eles são raros, né? Né? Pois é. E, infelizmente, eles são raros, mas eventualmente a gente consegue entrar nesse momento de flow, e nesse momento de flow você pode colocar qualquer óleo essencial que a pessoa, se bobear, ela nem está sentindo cheiro de nada, porque ela não para para fazer xixi, ela não tem fome, ela não tem sede, ela está completamente absorvida naquilo. Mas esse flow é gostoso, né? Agora tem o flow que vira demais, que daí vira patológico, que a pessoa realmente ela perde a noção da realidade, fica completamente absorta naquilo que ela está fazendo, e isso, inclusive, gera, né, problemas sérios com a família, porque a pessoa se isola na sua torre de marfim, que nem lá o Michel de Montaigne, e fica lá, exatamente. E aí, com relação aos óleos essenciais, para quando efetivamente a gente precisa de um momento de um pouco mais de energia, não estou falando do foco, porque o foco realmente, os cítricos ácidos junto com esses gelados resolvem bem. Mas quando a gente precisa de um pouco mais de energia, eu gosto bastante das especiarias. Mas particularmente as especiarias que têm uma faceta herbal bem pronunciada, tipo orégano, tomilho, entendeu? Esses óleos assim. Né? E não propriamente pimenta, não propriamente cravo, não propriamente canela, não propriamente noz moscada. O cardamomo é um desses bom também. Então, por quê? Porque são óleos que você fica alerta, né? Que te dá um certo ânimo, ativa já as lombrigas, todo lá do estômago, isso é fantástico. Verdade.
nada como você estar com um pouquinho de fome, né? Para você, opa, Isso se para colocar no mim momento presente. não vai ser bom, porque fome bem fácil de estimular. Não, eu digo um pouquinho de fome, Amanda. Não estou dizendo fome, você não estuda. Sim. Mas se você tiver um pouquinho daquela sensação de estômago levemente vazio, sabe aquele momento de fome que ainda é tolerável? Aquilo ali de certa maneira, é um pouco positivo. Mesmo porque aquilo te dá um ânimo de você vencer logo o que você precisa vencer, né? Tantas páginas, tantas horas de vídeo, para você justamente logo comer. Né? Passou o limite daquela fome insuportável, esquece que daí o teu estômago, o nosso corpo sempre manda na nossa mente. Isso não adianta. Fome você vai ter que comer, xixi você vai ter que parar para fazer e tudo mais. E aí é claro que quando houver esses momentos em que você precisa descomprimir essa tensão toda dos estudos, além das coníferas que eu já comentei, a pele para as flores, né? Então, as flores realmente, se você precisa... Não, agora eu estafei. Realmente agora, não é burnout, que burnout é realmente uma síndrome grave, mas assim, agora acabou mesmo a bateria, aí é esse momento que você precisa parar, pegar um óleo bem relaxante, bem sedativo, sabe? Pinga no lencinho de papel, coloca em cima do rosto, deita no chão duro, tipo com tapetinho de yoga, e fica na posição do cadáver, né, do yoga, que é o Shavasana, e fica lá e deixa que daqui a pouco o gás vem. Então, esses momentos de pausa, eles acabam sendo bem importantes, né? Realmente eu acho. E então, não tem muita mágica, não. Eu acho que não adianta muito ficar largando o óleo essencial no aromatizador de ambiente para estudar. Até recentemente eu estava atendendo uma pessoa que ela veio com uma indicação já de óleos essenciais e quem tinha passado para ela tinha passado para ela usar os óleos essenciais no aromatizador de ambiente durante longas horas enquanto ela estava estudando. E aí ela falou assim, Maíra, tem uma hora que eu começo a ficar enjoada. Então, assim, eu não mudei o protocolo que ela já tinha recebido, mas eu simplesmente pedi para que ela fizesse o uso intermitente desses óleos. E da maneira que eu gosto, que é de caso pensado, de corpo presente. Parando para pingar o óleo essencial no lenço de papel, cheirando e não sei o quê. Bom, conclusão. Um mês depois que ela veio para o retorno, ela falou assim, Maíra, agora eu estou ótima. Toda aquela dificuldade que eu tinha passou, fez muito mais sentido ficar inalando algumas vezes durante o dia, porque inclusive nesse momento eu paro, e não estou mais ficando enjoada com os óleos essenciais. Então, você veja que é uma coisa tão básica, né? É você parar de achar que o mais é mais e começar a perceber que na aromaterapia, frequentemente, menos é mais. Sim. Né? Por quê? Porque você se obriga a parar, se obriga a cheirar, aí você percebe como está o seu corpo, e aí sim os óleos essenciais podem ajudar realmente nessas longas horas de estudo. Mas eu estaria mentindo dizendo que os óleos ajudam em longas horas de estudo, porque eu não acredito em longas horas. É longas horas porque a hora que você vê, você vai somar. Eu estou estudando das 8 até as 6 da tarde. São longas horas, não. Mas você estudou às 8, parou às 9, levantou, fez um xixi, uma inalação, né? Foi tomar uma água, andou. Nesse meio do caminho, em algum momento, você parou para fazer exercício físico. Então, até parece que são longas horas, mas não. Você está fracionando isso de alguma maneira, né? Sim. Enfim, o que eu tinha para falar era isso, Amanda. Não sei se atendeu ao que você queria. Claro, foi muito bom, porque colocou a galera, assim, na realidade mesmo, né? Porque não é uma mágica, né? Você não... E eu tenho esse defeito, viu, Amanda? Eu normalmente coloco a galera na real. É um defeito. Não é um defeito, né? É uma qualidade. Mas, realmente, para mim, assim, o óleo essencial está muito ligado ao presente mesmo, né? Porque a pessoa, ela tem que parar, ela tem que sentir que ela está ali, tem que cheirar. Não é, eu estou estudando, vou aqui. Então, eu acho que isso que é um ensinamento mesmo da natureza, né? É você parar, você contemplar, você sentir, você perceber o que está acontecendo com você. Com certeza.
Bem importante. E você falando que é um ensinamento da natureza, né? Pô, quando a gente olha para a natureza, a gente entende como é que as coisas têm que ser, né? É que a gente esquece que a gente também é natural. Mas assim, pega o jasmim, né? O jasmim não fica produzindo óleo essencial a vida inteira dele, não. É só aquele períodozinho lá do finalzinho da noite para o amanhecer. Os óleos essenciais, então, se eles não ficam produzindo óleo essencial o tempo todo, por que a gente acha que tem que ficar com maldito do aromatizador de ambiente ligado o dia inteiro e com aquele colarzinho de pendurado no pescoço o dia inteiro? Não tem que! Não tem que. Tira a porcaria do colarzinho, usa só naqueles 15 minutinhos que você está fazendo inalação. Mesmo porque, à medida que, claro, que as pesquisas vão surgindo, e na área de aromaterapia a gente tem muito pouca pesquisa ainda feita em humanos, a gente vai percebendo que os óleos, eles são adaptogênicos, mas não é que eles se adaptam ao que a gente precisa. Isso, assim, acho que vocês, mas o que acontece... Ô, turma, acho que quem que falhou? Tá me ouvindo, Amanda? Tá me ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Essa questão do adaptogênico é também o seguinte: uma dose pequena faz um efeito, uma dose grande faz outra. Então, entendeu? E aí, acontece. Uma coisa é você inalar por 15 minutos um óleo de limão. Outra coisa é você inalar por 3 horas um óleo de limão. Não dá para imaginar que o efeito vai ser melhor do que de 15 minutos, porque uma coisa não faz sentido nem do ponto de vista da evaporação. E não faz sentido nem do ponto de vista da evaporação das moléculas. Porque as moléculas que você está cheirando no início não são as mesmas que você está cheirando no final. Né? Os monoterpenos, tudo já foram tudo embora. O que você está cheirando agora é outra coisa. Então, não faz o menor sentido essa coisa de você ficar longas horas com colar olfativo de pendurado, ou então com longas horas com aromatizador ligado. Não faz sentido um negócio desse, né? E realmente a aromaterapia, eu percebo que ela é mais efetiva quanto mais a pessoa está de corpo presente na hora de fazê-la. Sim. Eu acho que quem vende aromatizador de ambiente fica muito bravo comigo, porque eu sempre digo que não usar. Se usar tem que, pouquinho. Tem que falar assim, usa e desliga. Usa pouquinho tempo. Eu sempre falo, melhor você pingar no lencinho de papel inalado que largar aquele trem ligado o dia inteiro. Eu vou admitir que eu gosto de aromatizador, mas eu utilizo ele assim, tipo, porque eu gosto de ficar estudando, aí vem aquele cheirinho, aí depois eu desligo, assim, não fico durante muito tempo, sabe? Mas eu gosto. Não, eu uso aromatizador de ambiente também, mas quando eu uso aromatizador de ambiente, eu raramente uso com a finalidade de fazer aromaterapia. Normalmente, quando eu uso o aromatizador de ambiente, é mais para tirar o cheiro ruim da sala, porque minha sala é muito colada com a cozinha, então para tirar o cheiro ruim, não, o cheiro da comida da sala, ou então é quando está muito seco, porque não tem chuva em Curitiba, mas daí eu ponho um olhinho só para dar um cheirinho bom, ou então é quando eu estou assim, querendo ter a experiência olfativa, hoje eu estou a fim de cheirar lavanda. Mas não é para fazer aromaterapia, é mais pela experiência olfativa, porque a aromaterapia mesmo eu paro e faço. Sim. Hoje eu coloquei Artemisia aqui, fiquei cheirando. Porra, forte você, hein? Eu gosto, adoro Artemisia. E deu barato a Artemisia? Não, né? Dá um baratinho, assim, se você ficar cheirando. Né? Se você misturar com noz moscada, então, nossa senhora, aí é um abraço pro chapéu. Amanda, eu me lembro que teve uma vez que eu fui fazer, eu com uma amiga minha, eu fui fazer um aromatizador de ambiente para uma dessas lojas de imóvel que tinha pedido pra gente, né? E tinha manjericão exótico. E a gente teve que fazer, tipo assim, sei lá, 5 litros de frasquinho de aromatizador. E a gente fazia no muque mesmo, né? A gente misturando, tal, não sei o quê, né? E aí eu me lembro que depois de umas 2 horas que a gente estava trancada naquela sala dela, enchendo os frasquinhos de óleo essencial, a gente estava rindo, que nem umas bobas, assim, não sei o quê. Eu falei, Jesus, já deu de manjericão exótico, chega, não dá, é muito estragal. Esse tio Chavicó tá deixando a gente torta. Aí nós abrimos, beijamos tudo, saímos, fomos tomar um café. Eu falei, Jesus, não dá para ficar cheirando manjericão exótico assim.
Tem que desligar a bateria, né? Também. Não, olha, essas cetonas e esses metil-éter-fenóis, isso aí é tudo power, viu? Deus me livre. É. Tem aquele isopo também, né? Que ele é. O isopo, sim, ele tem a tuiona, né, que ele tem, né? Não, é pinocanfona, ele tem pinocanfona. Mas acho que tem tuiona também, o isopo é um desses, né? Martenísia, moxa que você está sentindo também é outra. Bom, eu não sei se o povo tem pergunta aí, eu nem acompanhei o chat, nem nada, não vi o povo falou. O povo foi acompanhando, assim, mais o que a gente estava falando, foram interagindo bem, assim, de acordo entendi. com... Será que... Não sei se tem alguma... acho que não tem dúvida muito, não, né? Acho que é capaz de não ter muita dúvida, não. Mas, assim, eu penso que realmente... estudar, você precisa, em primeiro lugar, se conhecer e desenvolver as estratégias que funcionam para você, né? Hoje em dia, você é muito convidado a não prestar atenção nas coisas. Sim. Inclusive, até hoje eu estava brigando com meu filho mais novo, adolescente, que eu falei assim, o que adianta você ficar... Ele está no online, né? Mas amanhã ele vai para a escola. O que adianta você ficar no computador assistindo o teu professor dando aula se você está mexendo no celular? Mas eu sei por que as pessoas mexem no celular, porque elas não aguentam ficar olhando só para o professor. Por que não aguenta ficar só olhando para o professor? Por conta da bosta da dopamina que já viciou toda a gente em ficar ganhando recompensa, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Porque quando eu era criança lá em Barbacena, a gente ficava vendo só o professor falar e a gente conseguia. Tudo bem que a gente ainda ficava pintando coraçõezinhos no nosso caderno para distrair, porque tem hora que a aula é chata. Eu falei, pega a porcaria do livro, do caderno seu e escreve o que o teu professor está falando, em vez de ficar anotando no celular, em vez de ficar mexendo no celular. E hoje em dia, com essa coisa de ensino online, as crianças fazem assim, pelo menos o meu mais novo estava fazendo. Ele tem o jogo que ele joga, tá lá, tá em stand-by lá na tela do computador. Aí, numa ele tem o Google Classroom, tem não sei o que, o outro da escola dele, aí tem o Discord, que você sabe que essa molecada usa o Discord, né? Em vez de usar esses bate-papo que a gente usa de velho, eles usam o tal do Discord. Aí tá lá com o negócio do Discord aberto, o celular na mesa, não é assim que ele tá, e fone de ouvido, porque para poder falar. O professor vira para as costas e ele já tá no Discord com os amigos dele. Aí tem assim, aí o professor tá mudando de turma, né? Tá indo de uma sala para outra, ele já entra lá na porcaria do videogame. Eu falo, Jesus, como é que você quer tirar nota boa desse jeito? Mas não vai, né? Não vai. Então, mas assim, eu faço ele sofrer, porque ele tem que experimentar a decepção consigo mesmo de tirar nota baixa para poder aprender sozinho. Então, nesse mês ele tirou 3 notas vermelhas e agora eu fui lá e falei assim, você está proibido de tirar nota vermelha. E agora, então, que ele sentiu o fracasso, agora eu acho que tem chance de entender os ensinamentos de mamãe. Porque nada como um bom fracasso no estudo para você entender que você precisa estudar, né? Eu acho que todo mundo tem que te pegar uma recuperação na vida e tirar nota vermelha na vida, porque senão não aprende a estudar, não é verdade, Amanda? Não dá valor, não tem cara né? de quem tirou. Você não tem cara de quem tirou nota vermelha na vida. Tirou nota vermelha na vida? Olha, na faculdade não, mas no colégio poucas, assim, mas já. Mas teve, então. E foi didático, não foi didática a nota vermelha? Foi. Então, eu também, eu sempre fui, eu sou uma aluna meio CDF, sempre fui, mas eu tirei nota vermelha e fiquei de recuperação em geografia. E só para provar como eu era ruim em geografia, quando eu fui fazer o vestibular da FUVEST, eu confundi o mapa da Rússia com o da China. Graças a Deus que eu não prestei vestibular, que eu precisava de geografia. O bom é que é parecido, né? Por isso que eu confundi, né? Duro seria se eu tivesse confundido, sei lá, né? Qualquer país da Europa com a Rússia. Pô, mas não viu nem o tamanho, né? E naquela época era a África e o Brasil. Mas foi didática a recuperação que eu fiquei em geografia, porque eu fiquei com tanta culpa de não ter me dedicado a estudar geografia, que daí eu falei assim, gente, eu nunca mais... Bom, não adiantou nada, mano, porque daí quando eu fui fazer linguística na faculdade, né?
E no último, ou no penúltimo, acho que no último ano de linguística, a gente vai para a faculdade de filosofia fazer aula de lógica, no meu curso, né, de linguística. Bom, e não é que eu peguei recuperação, não peguei recuperação, porque lá no Unicamp não tem recuperação, você tem que repetir a matéria. E eu tirei 0 na prova de lógica, por resumir o assunto. Só que se eu não passasse na matéria de lógica, eu não conseguia me formar naquele ano. E aí eu fui lá e falei para o professor, só que assim, eu não adianta, ali era um assunto que eu podia ter, temperamento, locus, labore, hora essencial, que eu não ia aprender lógica, era uma questão não dá, não ia, quantas horas eu passasse, eu não ia ter êxito em lógica. Sim. Aí eu virei meu professor e falei assim, professor, pelo amor de Deus, eu estou me formando, eu sou bolsista do CNPq, me dá uma chance de fazer uma prova de lógica. Ele falou assim, tá bom, eu vou te dar uma chance, você tem que tirar 6. Se você tirar 6, eu te passo. Eu acho que não sei se é 6, acho que era 7 naquela época lá na Unicamp, eu não me lembro, mas enfim, eu tinha que tirar a nota média. Amanda, pois você acredita que eu não tirei? Eu tirei tipo 4, alguma coisa assim, e aí eu acho que o professor ficou tanta pena de mim, que daí eu fiz o exercício que eu tinha errado junto com ele, para ele poder arrancar mais 2 pontos para poder passar. Então, ali foi uma questão que, assim, quantas horas fossem, eu não ia aprender lógica. Então, isso é que eu acho que é uma coisa boa, isso é autoconhecimento. O Sócrates ensina a gente. Não adianta você querer tirar leite de pedra. Tem certas coisas que, mesmo que você estude muito, você não aprende. Física, para mim, era assim, física. Eu estudava, ficava, assim, a parte de cálculo, ficava assim. Aí eu falei, só tem uma vida. Tem tanto interesse em outras coisas, vou ficar aqui perdendo meu tempo. Exatamente. Então, essa não adianta, né, mano? Só se você dependesse disso para viver, que você ia estudar, né? Aí você ia aprender física, né? Melhor ia resolver todos os problemas que Isaac Newton não resolveu, né? Que horror, né? Então é o seguinte, mas assim, eu penso que hoje tem muitos recursos, as pessoas podem, se você é uma pessoa mais visual, vai para o vídeo e usa o vídeo com um caderno junto para você escrever, e escrever com a mão, né? Essa coisa de escrever com a mão é importante. Escrever no computador Caiu o meu celular aqui. Escrever na mão é importante, isso a antroposofia nos ensina. A escrita com a mão é o gesto do pensamento. A gente gestua o pensamento escrevendo com a mão. Então é importante esse hábito de escrever à mão para fixar a matéria. Ah, não, mas eu sou mais auditiva. Mas então fica ouvindo a porcaria da aula, mas escreve junto, anotando junto, né? E uma outra coisa que eu acho que as pessoas e isso eu estou sentindo agora na formação em aromaterapia da Casa Maia, é um problema constante com os alunos. Eles ficam tão agoniados de anotar cada vírgula que eu falo, que daí eles não estudam, porque metas ambiciosas é o meio mais fácil de você fracassar, né? Você sabe disso, né, Amanda? Você quer ter 100% de certeza que você vai fracassar, se estabeleça uma meta ambiciosa. O ótimo é inimigo do bom. Então, o que acontece? Está ouvindo uma matéria pela primeira vez? Ela é muito difícil, tem muita coisa para você querer anotar, isso está te deixando em pânico? Então é agora que você não tem que anotar, patavina nenhuma. Tá com a matéria muito difícil? Só ouça. Só fica olhando para a cara do vídeo do professor ouvindo. Deixa primeiro o teu cérebro fazer esse download. Depois é que você vai fazer os upload, entendeu? Mas eu não vou ter chance de voltar para essa matéria. Meu amor, se você não pegou dessa primeira vez, você pode ter certeza que não é o momento que você precisava pegar essa matéria da primeira vez. Ponto também que eu acho muito necessário é você dar uma lida na matéria, estudar um pouquinho assim antes da aula. Principalmente quando é uma matéria que você tem dificuldade. Porque aquilo já solidifica na sua memória e você já tem dúvida. Porque quando você ouve pela primeira vez, você demora ainda para assimilar, solidificar aquele conhecimento e tirar a sua dúvida. Você vai deixando aquela dúvida, muitas vezes não pergunta por causa disso também, né? Então, também na verdade, assim, Amanda, quando a gente está estudando, a gente está aprendendo um léxico novo, né? Novas palavras, um vocabulário novo.
E leva um tempo para a gente conseguir se apropriar desse léxico novo. Me lembro que quando eu comecei a estudar química dos óleos essenciais, era muito difícil para mim. Agora, é claro que eu tive uma grande oportunidade, porque eu sou professora, e quem é professor repete muito a mesma matéria, e pela repetição a gente acaba aprendendo, né? Então, isso é uma boa dica também. Quer fixar o conteúdo, dê uma aula sobre aquele assunto, nem que seja para você mesmo, ensine. Bom, muito bem. E aí, o que eu percebi é que, assim, não adiantava eu achar que eu já ia saber falar o nome dos óleos essencial tudo. Eu não ia, era muito novo, era um nome que eu não conhecia. E aí eu me lembro de uma passagem do livro Aromanidra, do Swami Satyananda. Você gosta de yoga, Amanda? Gosto, eu faço. Pois é, então eu fui... Ah, você faz? Então, eu fui professor de yoga. Então você sabe o que é o Aromanidra, né? Ou Aromanidra, né? Que é aquele momento no final da aula de yoga que você deita... Né? Meu momento preferido. Você, linda, da torcida do Flamengo, né? Muito bem. E só que o Satyananda, ele desenvolveu uma técnica de Aromanidra em que existe uma condução verbal. Não é simplesmente como o relaxamento Shavasana puro, né? Porque o Shavasana, postura do cadáver. Você deita lá com as mãos para cima, fecha os olhos e fica com o corpo parado. Isso é Shavasana, isso não é Aromanidra. O Aromanidra do Satyananda, que foi o cara que codificou o Aromanidra, é um Aromanidra conduzido, né? Então você deita, aí tem alguém que te faz um relaxamento conduzido das partes do corpo, depois leva a consciência para a respiração, tem lá a historinha, aquela coisa toda. Muito bem. Como que isso leva a um profundo relaxamento neuropsíquico? Como é que o Satyananda chegou na sacada do Aromanidra? Ele conta isso no livro dele, que é publicado pela Bihar School of Yoga. Ele fala o seguinte, que ele, certa vez, moço ainda jovem, ele tinha ido passar a noite no monastério. E aí ele foi dormir, né? Enfim, as crianças, né? Os jovens lá que estavam lá tinham que ficar em vigília e os jovens ficavam cantando mantra durante a vigília inteira na madrugada fora. E aí, então, ele conta que quando ele acordou, ele ouviu as crianças, lá, os adolescentes, tudo cantando mantra e ele se surpreendeu porque ele achava que ele conhecia aqueles mantras. Só que ele tinha certeza absoluta que ele nunca tinha ouvido aqueles mantras anteriormente. Então ele foi perguntar lá para o chefão dos monges, falou, escuta, o que acontece? Eu estou ouvindo esses mantras, eu tenho certeza que eu já ouvi esses mantras antes, mas eu não consigo me lembrar da onde que foi, né? Assim, eu sei que eu nunca ouvi, mas para mim eles são muito conhecidos. Aí o chefão lá falou assim, mas não me surpreende. Ontem, depois que você foi dormir, os nossos monges ficaram entoando esses mantras madrugada fora. Aí o que ele percebeu? Que durante o sono, não no sono profundo, né, mas no sono que está lá nas ondas Hertz, né, lá do 7, na 7, né, 7 lá, ondas alfa, né, que é 5, sei lá, quanto 7 Hertz, você tem um estado que é nem cá nem lá, você nem está dormindo, você nem tá acordado. E aí ele percebeu que esse é um momento em que você consegue assimilar muito, que você consegue aprender muita coisa, porque a mente está relaxada, entre aspas, né, porque a mente nunca relaxa, está sempre trabalhando, mas assim, a gente está num estado de relaxamento que propicia essa abertura a absorver novos conteúdos que são mentais e tudo mais, principalmente porque os órgãos dos sentidos estão, entre aspas, apagados, né? E quando a gente dorme profundamente, até o nosso olfato apaga, porque em sono profundo ninguém cheira, né? A gente fica anósmico em sono profundo. Então ele percebeu que esse estado de relaxamento era fantástico para você conseguir adquirir novas atitudes comportamentais. Então a ideia dele era usar o Aromanidra para você ganhar, o que é uma palavra atual, repertório comportamental para você lidar com o estresse do dia a dia. Então realmente quando a gente consegue ouvir alguma coisa, mas sem estar com aquela atenção toda colocada nesse novo repertório, isso, de certa maneira, vai para o teu inconsciente, já começa a sedimentar para que aquele conhecimento, em algum momento, chegue na sua consciência. Então, com esses conteúdos que são muito novos para a gente, que a gente fala assim, nossa, isso aqui para mim é grego, vale a pena, isso exatamente o que você falou, ouve sem muitos compromissos de aprender naquele momento, mais ou menos como se você estivesse fazendo o Aromanidra, só que você está na frente do computador ou está ouvindo, sei lá. Não, tá, deixa eu ouvir. Como se fosse uma série de Netflix, estou curtindo aqui esses palavrão de química. Deixa, sem muito compromisso. Lembra do Aromanidra do Satyananda.
A segunda vez que você se debruçar sobre esse conteúdo, você já vai estar se debruçando sobre um mantra que você já ouviu. E aí já não vai ser mais tão diferente. Alguma coisa já está lá no seu inconsciente. E é assim que a gente tem que fazer. No final das contas, Amanda, até para não ficar muito comprida a live, porque eu falo pra Cacilda, desculpa de eu tomar tantas horas. Assim, não, eu adoro. Pois é, então é que você é muito, muito gentil, obrigada. O que acontece é o seguinte, eu até perdi o fio da meada aqui de tanta emoção. O que acontece é o seguinte, quando você está fazendo esse tipo de estudo, né, que você está aprendendo esse léxico novo, essas coisas todas, você está dando tempo ao tempo. E por que as pessoas hoje não conseguem mais estudar? Porque nós estamos desaprendendo a lição do tempo. Pô, mas nos anos 90, o Domênico de Masi já não escreveu um livro para falar do ócio criativo? Por que a gente esquece de ler o Domênico de Masi, que veio com essa sacada genial do ócio criativo? Uhum. Então, nós não somos mais capazes hoje em dia de dar tempo ao tempo. Então, longas horas de estudo requer tempo ao tempo. Então, se você não tem a paciência das longas horas de estudo, a paciência do aprendizado, esqueça de aprender, fique escravo do Google, né? Que é o que as pessoas hoje fazem, hoje em dia elas fazem isso. E aí eu volto lá no livro da Marianne Wolff, por que a Marianne Wolff se preocupa tanto com o fato de que as pessoas hoje pararam de ler livros, né? Seja no suporte digital, seja no suporte papel. Agora tem os audiobooks, então facilitou um pouquinho, porque ela diz o seguinte, o processo de consolidação do conhecimento vem de você ter repertório interno. A ausência de repertório te faz ser escravo de uma memória de curto prazo que sempre precisa ser renovada, porque a característica da memória de curto prazo é renovar-se o tempo todo. E você não constrói a memória de longo prazo, que é essa que a nossa consciência capta, né? Coopta, né? Chama para quando você precisa fazer link, relações entre um assunto novo e aquele que você já ouviu lá no passado. Então, por que as pessoas hoje são escravas de Google? Por que elas não conseguem mais pesquisar? Por que elas não conseguem criar alguma coisa nova? E aí, eu sou leonina, então me perdoe um pouco aqui a sem vergonhice do que eu vou falar. As pessoas sempre falam, Maíra, como é que você tem essas sacadas que ninguém tem? Como é? Eu falo, querido, porque eu leio desde os 7 anos de idade. Não é porque eu sou mais inteligente, é porque eu sou mais lida. Só esse mês eu li 4 livros. É por isso. Porque eu aprendi a ler aos 7 anos de idade e nunca mais parei. Então, não é questão de inteligência, é questão de repertório. Se você não faz... mas não é só vontade. É vontade, sim, mas eu acho que tem uma questão de... Bom, temperamento locus e labor, né? Eu acho que é uma questão de que eu fui ensinada pela minha mãe a gostar da palavra. E eu me apaixonei pela palavra muito cedo, né? Tanto que fui fazer linguística. Mas, assim, a leitura, para mim, é um prazer inenarrável. Se eu parar de ler, eu fico triste, né? Tanto que eu sou que nem mais ou menos o Leandro Carnal. Meu maior medo é ficar cega. Porque daí será muito difícil acessar a leitura, apesar de hoje você ter vários aplicativos que leem o livro, né? Mas o que acontece é o seguinte, se você não constrói esse repertório de fundo, você nunca se transforma numa pessoa autônoma. E as pessoas hoje, elas estão abrindo mão da sua autonomia porque o conhecimento está à disposição na internet, no Google. Mas acontece que você vai ser escravo eterno do Google e você nunca vai conseguir construir um conhecimento. Então, quando que as longas horas se transformam em longas horas atraentes? Quando você está lendo e já ao mesmo tempo lendo, estudando, e você já está conseguindo fazer concatenações com aquilo tudo atrás que você viu. Se essas longas horas são apenas feeding, né? Você só está jogando para dentro, se alimentando de novos conteúdos, só é dados, né? Bits e bytes. Você está engolindo. Meu, isso é chatíssimo. Só é gostoso estudar quando você consegue relacionar esse estudo com outras coisas. Mas como é que você vai relacionar com outras coisas se você parou de ler? E só fica lendo Instagram, só fica vendo vídeo no YouTube. Então, assim, meu recado seria o seguinte para as gerações novas. Quer aprender a estudar? Desliga a porcaria do telefone celular e vai ler livro.
É só isso que precisa fazer. Volte a exercitar o cérebro leitor. A Marianne Wolff, ela fala que a leitura é uma conquista da humanidade, mas não é uma conquista dada. Toda criança que nasce e é alfabetizada, ela precisa ser ensinada a ler de uma maneira imersiva. Parou de ler, você perde. Assim, se você fica anos sem pegar um livro para ler, você pode ter certeza que o próximo livro que você pegar para ler vai ser muito difícil. Como se você fosse uma criança sendo alfabetizada de novo. Esse livro dela é fantástico, né? Então, enfim, é isso. Tá bom, Amanda? Tá bom. Tá. Eu vou fechar aqui recomendando também uma leitura, porque eu falei da vontade, porque eu tô lendo um livro que eu tô amando, que é esse daqui, ó. Educação da Vontade. É Jules Payot. Jules Payot. Ele é um francês. Tá bom. E muito bom porque ele fala isso, porque muitas vezes a gente não precisa somente de uma vontadezinha fraca, a gente precisa de uma vontade fortalecida, a gente precisa de ação. Igual exercício físico. Eu vou correr, eu não vou correr animado, eu não vou correr, vou correr, sendo que eu amo fazer exercício físico. Mas eu vou porque eu sei que é minha obrigação, sei porque eu preciso ficar horas estudando. Então, é uma vontade fortalecida. E aí, eu recomendo esse livro aí para todo mundo. Adorei o conceito. Eu vou anotar aqui de novo para eu não esquecer. Jules Payot, né? Isso. Eu vou gravar a live e vou colocar todos os livros que você recomendou escritos também. Porque sim, tá bom? Sim. Aí todo mundo tem acesso para se beneficiar também, tá bom? Isso, muito grata. Tá bom. Amanda, muito agradecida pela sua simpatia, sua generosidade de me ceder o espaço do seu canal, de ter me ouvido com tanta paciência e com tanta paciência mesmo essa velha professora. Velha nada, jovem. Não, eu sei que eu sou jovem. Jovem de espírito, então. Não, eu sou um pouco jovem de espírito não, pelo amor de Deus. Eu falo para todo mundo que a pior coisa do mundo é você ter 48 anos com cabeça de 20. Eu adoro ter 48 anos com cabeça de 48 anos. Porque a pior coisa do mundo é você ser uma pessoa jovem no corpo aprisionado velho, porque o corpo envelhece, então é melhor que a cabeça envelheça junto. A gente pode ficar horas nessas, assim, só filosofando. Ai, meu Deus. Não, mas muito obrigada mesmo, Amanda. Me senti muito à vontade aqui com você. Me senti realmente muito acolhida. Agradeço a paciência de todo mundo também de ter ouvido esses conselhos, muito pouco aromáticos. Para a vida, né? Real. Para a vida, exatamente. Com certeza. Grata, e eu vou deixar gravada a live para quem depois quiser. Quem não todo mundo perguntou se a live ia ficar gravada. Você não tem noção. Também. Então, tá bom, muito grata pela disponibilidade. Boa noite para todos. Um beijo. Tchau. Tchau.